O agro ele ainda é considerado muito vilão, mas é porque as pessoas não vão atrás, é uma desinformação muito grande quanto ao agro. Então, acho que é legal a gente quando a gente tem a oportunidade de falar, eu gosto muito de trazer algumas informações, né? É muito fácil falar que o pum da vaca tá acabando com o meio ambiente. Exatamente. No Brasil, que a produção, basicamente, ela é a pasto, menos de 5% do gado brasileiro é confinado, as propriedades, elas geram carbono, né? Por conta, se você considerar a pastagem que sequestra carbono. Então, isso é uma mentira. Pegam estudos norte-americanos, que onde, lá sim, predominantemente a produção é de confinamento. Você tem sim um efeito de gás positivo, né? Você gera mais gás do que você sequestra, né? Mas é muito menos que indústria, por exemplo, né? É muito menos que produção de petróleo, é muito menos que produção de plástico. Só que não é bonito, porque o discurso que se vende é uma guerra comercial. São os europeus, são os americanos, são a própria China tentando desestimular as exportações brasileiras que dominam o mercado mundial. O Brasil ele é líder na exportação das principais commodities agrícolas. É o primeiro país em exportação em carne bovina, é o primeiro em suco de laranja. A exportação de suco de laranja do Brasil domina 70% do comércio mundial. É muita coisa. É líder na exportação de soja, é terceiro na de milho, açúcar é a primeira em açúcar. Então, o Brasil é uma potência agrícola. E aí, o agronegócio ele é condenado porque é uma guerra comercial. Sim. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. A Amazônia, que a gente tanto escuta, infelizmente, a imprensa negativamente trazendo esses impactos, o produtor é obrigado a preservar 80% da propriedade que é dele. Ele comprou, não é porque é do governo, é a propriedade dele, é a propriedade privada. Ele não pode explorar. Ele tem que preservar 80%. Em regiões de cerrado, alguém tem que pagar 40%, né? Então, isso está sendo preservado. Então, a gente tem que, sim, brigar para o crédito de carbono virar uma verdade, uma máxima mesmo. Hoje ainda esse mercado é muito incipiente, porque é bonito a Greta lá e falar besteira num congresso, né? Mas daí os europeus que já acabaram com as florestas, os americanos que acabaram com a floresta, pagarem pela preservação do território que é nosso, é muito, muito distante. E também tem crescido muito alguns nichos, né, principalmente relacionado a veganismo e afim, que traz desinformação. Eu acho que tem, infelizmente, ainda quem maltrata animal, né? Isso tem que ser condenado, assim como tem quem desmata ilegalmente, né? Tô assistindo uma palestra um dia do Marcos Fava Neves, que é um grande professor da USP, meu professor, eu trabalhei com ele, falando sobre isso. O agronegócio não pode fugir da questão do desmatamento legal. Existe, mas é minoria. Enquanto a gente não admitir que tem e condenar, ainda a gente vai continuar tendo essas manchas. Então, a gente tem que levar o desmatamento legal para zero. A hora que for zero, não tem mais discussão, né? Enquanto tiver fazendo, a gente sofre as consequências. A mesma coisa com o maltrato animal. Gente ruim tem toda a área, né? Exato. Então, o que nós temos que mostrar para as pessoas é que não existe ação humana que não tem impacto no sistema, né? A gente veio para cá, vem de carro, como que é? O carro, que combustível que está usando? Então, não tem. O humano, a gente para viver, para comer, para se locomover, a gente causa impacto ambiental. O que nós temos que brigar para a minimização do impacto ambiental? Não tem como a gente gerar comida para alimentar 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas no mundo sem utilizar a defensiva agrícola, sem se alimentar de animais. Historicamente, a gente se alimenta de animais. Não, é só alimento orgânico. Gente, alimento orgânico não alimenta o mundo. Não alimenta, não dura 2 dias fora da geladeira, não consegue ter logística. E fora que não é bom que nem uns espetinhos desses. Também tem isso. Não vou nem entrar nesses mérito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ação humana tem impacto na sociedade. O que nós temos que admitir é minimizar impacto. E é isso que a gente busca. Então, quando a gente fala que o nosso tronco tem as laterais almofadadas, é para preservar justamente o bem-estar animal. Mas a vaca vai morrer, o boi vai morrer. Vai, gente. Vai morrer para nos alimentar. Além da sobrevivência. Né? Então, acho que tem uma cadeia alimentar. Acho que o pessoal tá faltando nas aulas de ciências da 4ª série, né? De entender um pouco a relação nossa na Terra. Então, o que a gente faz é tentar trazer informação. O Brasil é uma potência agrícola, uma potência agropecuária. É o país que tem o maior rebanho comercial do mundo. É o país que mais exporta gado. E a gente quer condenar aquilo que a gente é bom. A gente é uma potência agrícola e quer condenar porque a gente viu na grande mídia aí trazendo informações negativas. Então a gente tem que ir atrás de informação. Tá tão difícil, mas nós temos que ir atrás. Né? A gente vive uma época muito problemática que a gente tem acesso a muita informação. Só que a gente tem acesso a informação de tudo quanto é tipo, né?
Eu eu ando repetindo muito isso, mas eu falo que a internet deu voz pra muita gente. Sim. Inclusive, foi muito idiota. Então é muito complicado. O pessoal acaba acreditando muito numa mensagem anônima de WhatsApp, não vai a fundo procurar o que é verdade, o que não é. O Bruno mencionou aí que o Brasil é protagonista no agro, na pecuária e tal, né? É fato, você vê, a Índia tem 310 milhões de cabeças de bovinos, mas uma grande parte lá por questões religiosas, não comem a carne. O leite, sim, eles bebem e tal, né? Então é o maior rebanho do mundo. Mas o maior rebanho do mundo comercial é o Brasil, com 230 milhões, né? Depois vem a China com 102 milhões. Só que a China tem 1 bilhão e 300. São gigantescos. Né? O Brasil tem 1 para 1, eles têm 1 para 10 lá, né? Bom. Por isso que comeram morcego, né? Depois vem os Estados Unidos com 90, né? Os Estados Unidos tem 90 milhões, vem a Argentina 54, o México 27, a Colômbia 25, o Paraguai 20, ela tá aí brigando. Enfim, esses são os grandes produtores de bovinos do mundo aí, né? A gente tá muito na frente da galera. Mas você sabe, eu gosto de lembrar de como a gente chegou a ser esse maior rebanho, essa maior, hoje a gente exporta, porque, veja, Getúlio Vargas foi um dos presidentes, o primeiro presidente a ir prestigiar o Triângulo Mineiro, a Associação do Triângulo Mineiro, que hoje é em Uberaba, e onde é a Expo Zebu. E na época, tinha poucos zebu no Brasil. Tinha o Nelore, muito pouco, tinha o gir, era o que predominava. O gir é um gado bonito, a pelagem bonita, ele é dupla aptidão, ele é carne e leite. Uma orelha grande, sabe? Então, nos julgamentos, nas pistas, ficavam julgando, né? Quem tinha a orelha maior, tal, né? Aquelas coisas, era uma das características do A gir. família Danceira ia se dar bem nessa aqui, que é tudo orelhudo. Aí olha que coisa interessante, são frases que eu não vou esquecer nunca. Teve uns criadores lá e perguntou, presidente, o que o senhor achou, né? O tamanho da orelha desse boi, desse gir e tal, né? Ele respondeu assim, olha, para mim, esse boi vale quanto pesa. Aí acendeu a chama de fazer carne, sabe? Lógico, leite é leite, carne é carne, fazer carne. Aí começou. Só que o nosso gado já estava tão, assim, com consanguinidade, foi definhando, sabe, o cruzamento do pai com a filha, com a neta e tal, foi tendo consanguinidade, virou-se o tucura. Só tinha cabeça, né, agarradinho, não tinha, sabe, demorava 5 anos para engordar e tal. Foi quando, já na década de 60, 50, final da década de 50, 58, 1958, uns visionários, empresários, pecuaristas de Três Lagoas, de Barretos, de Araçatuba, própria Uberaba, que é Rubens Carvalho, Torres Homens, o Dene Costa, enfim, eles fizeram um consórcio e foram para a Índia para buscar o zebu para melhorar o que nós tínhamos aqui. Essa importação desses homens que trouxeram esse gado, que aliás eles ficaram lá, era como eu estava dizendo, no final da década de 50, e estava travado o sistema e não vinha. Quando entrou, que saiu o Juscelino Kubitschek, que entrou o Jânio Quadros, em 1960, foi que ele deu a canetada para essa importação vir, sabe? Tinha a inauguração de Brasília, aí liberou. O gado já estava lá, compra e paga, fazia 6 meses, tiveram que comprar fazenda, alugar fazenda, um monte de coisa. Aí trouxeram esses animais para cá. Foi onde mudou a realidade. Começou a deslanchar, né? Porque é o seguinte, nós temos aqui o nosso clima tropical, então o zebu se aclimatou muito bem. Salvo o Rio Grande do Sul, que cria lá as raças taurinas, que são as europeias, o Hélio, o Angus, Aberdeen Angus, essas raças. O zebu é o predominante. Então, hoje, de 230 milhões de cabeças de gado, 80% é zebu. Caramba. E desses 80%, o zebu é o gir, é o guzerá, é o nelore, é o brahma, são tudo raças zebuínas, tá? Que vieram daí. Desses 80%, 80% é nelore, que é o que predomina também. Eu estou dizendo isso seguinte, porque essa genética, para melhorar, dar continuidade, a BCZ fez um programa de melhoramento genético para, olha, nós temos que produzir mais carne em menos tempo. 4, 5 anos é inviável um boi ficar na pecuária, sabe? Demorava-se 4, 5 anos e tal. Até para quem quer começar a investir nisso, né? Pecuarista não fazia conta, deixava o boi lá e tal. Aí, com essa busca frenética para ter mais peso e tal, em menos tempo, foi onde entrou os equipamentos. Para mensurar, para fazer todo o trabalho. Imagina você fazer uma inseminação sem ter um tronco de contenção.
E a inseminação ainda é muito incipiente no Brasil, mas hoje ela está tomando uma forma assim, que antes um boi cobria uma vaca, demorava 9 meses, você não sabia o que ia nascer, se era um macho ou uma fêmea. Com a chegada da inseminação, começou-se a coletar os sêmenes, o homem começou a distinguir o macho e a fêmea. Então, para quem mexe com leite, obviamente vai comprar fêmea. Para produzir leite. Olha os avanços que a gente foi tendo. E eu sempre digo que a coíma é coadjuvante para o desenvolvimento da pecuária, porque é impossível você fazer essas tarefas se não tiver essas ferramentas certas. E o tronco de contenção é crucial, fundamental, para você inseminar, fazer um toque. Falei para vocês que ele ia vender um. Da inseminação... Tô quase comprando. Da inseminação artificial, você fazia a inseminação, você pegava ali, colhia, fazia a lavagem via vaginal, colhia os embriões já, né? Só que você tinha que fazer esse transplante em tempo real. Sabe, colhia tal, com água destilada, temperatura certa, e já colocava nas receptoras, que eram as famosas barrigas de aluguéis, né? Pegava uma vaca boa, um touro bom, pegava uma vaquinha pé dura e fazia ela gerar a cria. Passou-se o tempo, esses embriões também conseguiram distinguir a sexagem, macho e fêmea. Passou-se mais um pouco, a pelagem, a cor da pelagem, branco e vermelho, preto e branco, tal, quem é corintiano. Então, aí as vacas de leite, vermelho e branco, aquelas coisas. Passou-se mais um tempo, veio a aspiração folicular. Você aspirava os óvulos da fêmea, pegava o sêmen do touro e fazia a fecundação in vitro, a FIV. Aí você ia lá no tal, fazia... Isso tudo seria impossível se não tivesse as ferramentas. Por isso que eu gosto de falar, porque a gente é coadjuvante com esse crescimento da pecuária, que hoje é referência mundial. Aí passou-se mais um tempo, veio o sistema de FIV, de IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Foi outro ganho extraordinário, que você traz as fêmeas, a gente fala protocolo de cio, você implanta um dispositivo para despertar o cio, todo mundo entra no cio na mesma época, no mesmo tempo, todas são inseminadas no mesmo tempo, todas vão vai gestar os seus anos e vai nascer tudo ao mesmo tempo. Então você desmama tudo ao mesmo tempo, vende ao mesmo tempo. A logística disso foi fantástico, sabe? E o Brasil é referência. Eu sou prova que na Expo Zebu, em Uberaba e tal, 500, 600 estrangeiros buscaram essa genética. Como eu disse, a gente exporta hoje para a nossa origem, que é a Índia. O nosso giro a gente melhorou tanto que a gente exporta para lá. E os troncos de contenção, as balanças para medir é fundamental. Não tem como falar em melhoramento genético, em avanço de tecnologia sem melhoramento. Você tem que justamente buscar os avanços tecnológicos para conseguir sustentar a gente, né? A gente quer comer, a gente quer beber, a gente quer viver. Então tem que melhorar. E a evolução da genética animal, da genética de pastagem, né? Da evolução das sementes, também fizeram uma revolução. A Embrapa, quando desenvolveu lá atrás com a Unipasto, com a união de várias empresas de semente de pastagem, desenvolveram híbridos, sementes braquiária, que permitiram que tivesse pasto em várias regiões, né? Assim como a agricultura avançou em diversas regiões, no Cerrado, por exemplo, no Mato Grosso, não era impossível se plantar alguma coisa. Hoje o maior produtor de soja do Brasil é lá. Regiões do Nordeste, você vê um monte de gente ali na Bahia produzindo um monte de grãos também. Então a agricultura avançando para outros estados que historicamente é impossível de fazer. Com o quê? Com melhoramento genético. É o famoso transgênico. Gente, transgênico é pro bem, é para justamente fazer com que tá consertando uma deficiência. A deficiência seja corrigida para evolução, né? Então, as pessoas precisam buscar um pouco mais, escutar um pouco menos, né? É agrotóxicos, né? Eu nem gosto de chamar, defensiva agrícola. Assim como a gente toma remédio quando a gente tá doente, a planta ela é programada para não ficar doente, né? Porque ela vai ser mais produtiva. Remédio é uma droga, né? A drogaria você vai e a dosagem que faz diferença. Óbvio, né? A gente tem que sim reconhecer muitas das críticas e buscar esse melhoramento. Porque se não tivesse também as críticas, a gente vai se acomodando. Muito das evoluções ocorrem por conta das críticas, né? Mas tem que ser uma crítica construtiva, verdadeira, porque aí sim o melhoramento vai acontecer.